Entendi. Okay. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aberta do Núcleo de Estudos Africanos, Educação e Sociedade, do Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento da Universidade Lusófona. Em primeiro lugar, nós agradecemos a professora Edalina Sanches de ter aceito o nosso convite e é com muito gosto que eu apresento os cumprimentos do professor Dr. António Teodoro, diretor do nosso centro, e que por motivos de outros encontros simultaneamente não poder estar aqui conosco, mas que me pediu que vos apresentasse os cumprimentos dele. Quero cumprimentar a professora Edalina Sanches, que fará hoje uma partilha de informação, uma reflexão científica conosco e apresentar cumprimentos a todos os professores que estão aqui, investigadores, estudantes de licenciatura, de mestrado e de doutoramento, quer da área da educação, quer da área da sociomuseologia. Portanto, para começar, eu iria fazer apenas uma breve apresentação da professora Edalina Sanches, que é investigadora auxiliar no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, é professora auxiliar convidada no Departamento de Ciência Política e Políticas Públicas no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, do Instituto Universitário de Lisboa. Tem como interesses de investigação os processos de democratização, representação, comportamento político com enfoque na África subsaariana. Já foi investigadora convidada, visitante na Universidade de Cape Town, na África do Sul, na Universidade da Zâmbia, na Universidade Eduardo Mondlane de Moçambique e também na Universidade de Leiden dos Países Baixos. Tem publicação e obra científica que eu convido todos os interessados a consultar na sua página e gostaria de referir que a sua tese de doutoramento foi distinguida com um prémio de tese de doutoramento pela Associação Portuguesa de Ciência Política. Neste momento lidera ainda um projeto financiado pela FCT sobre atividade parlamentar e, resumidamente, a professora Edalina Sanches, que agradecemos ter aceito o nosso convite, portanto, vai procurando contribuir para a construção de conhecimento científico em torno das temáticas da África e democratização, ligações dos partidos políticos aos cidadãos e comportamento político. Caríssima professora, por favor, pode fazer uso da palavra. Boa tarde a todas e todos. Obrigada, Arlinda, pelo convite para estar aqui. A Arlinda é uma querida amiga, uma querida investigadora que também que contribui para o alargamento da área. Em Portugal, pelo menos no que toca à ciência política, os estudos ainda são muito focados sobre a Europa do Sul e sobre, no fundo, os processos de democratização, questões de representação no contexto europeu, sobretudo, e então sabemos muito menos sobre o contexto da América Latina, claro, com exceção do Brasil, onde, apesar de tudo, começamos já a ter uma comunidade relevante que estuda os processos eleitorais e o comportamento político no Brasil, mas depois uma série de outros países na América Latina, contexto também da África subsaariana, ou mesmo se quisermos chegar à Ásia, enfim, há muitos países no mundo por estudar e a nossa academia nos últimos anos tem conhecido um maior vigor no sentido de termos mais investigação sobre a política em África. Também aproveito para vos dizer que muito recentemente foi criada a secção de estudos africanos da Associação Portuguesa de Ciência Política. Espero que seja um fórum privilegiado para também algumas das vossas pesquisas, se fizer sentido. Naturalmente existem outras associações que se calhar farão mais sentido nas vossas áreas de pesquisa, mas na ciência política em Portugal e no âmbito desta associação, obviamente são bem-vindas as participações que foquem questões sobre política, questões sociais com implicações políticas em países africanos. Portanto, fico contente por estar aqui e também por poder partilhar convosco muito brevemente alguns pensamentos sobre o estado da democracia em África. A minha apresentação espero que seja breve para deixar ainda alguns minutos para a participação presencial e também via online. Eu fico contente por
ter assim uma audiência tão simpática. Vejo poucas caras online, mas ainda assim as que vejo são bastante simpáticas. Muito obrigada por manterem o contacto visual, porque acho que para quem está deste lado também é mais caloroso ver as pessoas. Mas compreendo, não é para desligarem, compreendo que não seja sempre possível manterem a câmara desligada. Manterem a câmara ligada, aliás. Portanto, vou partilhar a tela com a minha apresentação, compartilhar, e aquilo que eu vos queria dizer é que, mais do que propriamente resultados de uma investigação que eu tenha conduzido, que eu vos trago, no fundo, são um conjunto de reflexões que têm a ver um pouco com o estado do debate sobre a democracia atualmente no contexto africano. E então, primeiramente, eu vou-vos falar de democracia recontextualizada, no sentido em que sempre que trabalhamos as realidades sociais, políticas, históricas em África, há sempre uma necessidade de saber se os conceitos que nós utilizamos são conceitos apropriados, se eles viajam bem dos contextos em que foram produzidos e se aplicam depois às realidades africanas. Portanto, esta é uma primeira necessidade, naturalmente, com o conceito de democracia, de pensar até que ponto este conceito expressa a realidade política em África e, por outro lado, até de discutir o próprio conceito de democracia. Num segundo momento, vou fazer uma breve síntese de quando é que, no fundo, enfim, começaram os processos mais recentes de democratização em África, a partir dos anos 90. Alguns progressos e desafios constituirão a última parte da minha apresentação, e será também muito breve para vos deixar aqui algumas pontas soltas e questões, e eventualmente abrir para depois debate. Enfim, começando pelo primeiro ponto, democracia contextualizada. Eu queria vos falar um pouco da história deste conceito. Naturalmente que se calhar todos nós temos uma ideia de que a experiência de democracia, pelo menos nas sociedades ocidentais, tem muito a ver com a experiência de democracia nas sociedades gregas, nas cidades-estado gregas, e portanto que o conceito de democracia, governo pelo povo e para o povo, tem muito a ver com essa experiência primeira. Mas a verdade é que o conceito de democracia viajou desde essa altura até os tempos mais recentes, e hoje em dia nós conhecemos a democracia mais na sua versão de democracia representativa, não é? Então esta noção de democracia representativa, que é sobretudo herdeira das revoluções francesa e americana, ou americana e francesa, no fundo é o mais próximo do que nós temos, da noção de democracia com a qual nós trabalhamos hoje. E hoje, quando na ciência política nós queremos falar de democracia, muitas vezes nós começamos com a pergunta: mas o que é democracia? Se calhar, se eu perguntar a cada um de vocês o que é democracia, poderiam dar um atributo diferente. Eleições, boas políticas públicas, Estado de Direito, boa governação. Portanto, poderíamos ter vários indicadores. E na prática, ou seja, na área da ciência política e não só, de facto trabalhamos com essa multidimensionalidade, numa noção de que, de facto, podemos ter, por um lado, um conteúdo muito minimalista da democracia, que tem essencialmente a ver com a qualidade dos procedimentos eleitorais. No fundo, se a escolha dos representantes é relativamente livre, transparente e justa, considera-se que há um conteúdo mínimo de democracia. Para muitos investigadores, esse é um ponto de partida necessário para se definir uma democracia. Para outros, embora necessário, não é suficiente. Ou seja, se quisermos identificar um regime democrático, precisaremos de um conteúdo bem mais amplo, precisaremos de contemplar mais dimensões. Então, dentro desta escala, na prática, quando nós vemos a literatura sobre democracia, efetivamente trabalhamos com um conceito sobre o qual nós vamos encontrar definições muito específicas e mínimas que se centram na existência de eleições e na qualidade dos atos eleitorais. Teremos, por outro lado, autores que convocam, de certa maneira, definições muito mais abrangentes, que contemplam Estado de Direito, responsividade, liberdades, enfim, uma grande gama de outros requisitos para se considerar um regime democrático. E alguns ali no meio estarão as definições um pouco mais híbridas. Eles não estão a ouvir. Podem ajudar porque eu também tenho o som. Eu não sei como ajudar. Nós temos o som ligado. Nós temos o som ligado. Deixem-me só confirmar. Conseguem ouvir? Ok. Pronto, há um colega vosso que está com dificuldade.
Obrigada. Há um colega que não consegue... Ok. Portanto, o colega pediu ajuda, infelizmente eu não consigo providenciar essa ajuda porque do nosso lado está tudo bem. Eu espero que talvez se conseguisse sair e voltar a entrar, talvez funcione. Ou reiniciar o computador, pode ser que funcione. É o que eu faço, eu reinicio. Este rato é tramado. Ok. Pronto. Então, continuando a apresentação, por um lado, uma multidimensionalidade deste conceito. Eu acho que também nas vossas áreas vocês encontrarão conceitos que são igualmente multidimensionais. Não é uma especificidade de democracia, desenvolvimento, ou é um outro conceito que também nós poderíamos dizer que é igualmente multidimensional. Direitos humanos também é multidimensional. Portanto, grande parte dos conceitos que nós usamos tem essa característica. Para além disso, um outro aspecto que é mais ou menos consensual também hoje atualmente sobre a democracia tem a ver com o seu progresso. Inicialmente havia esta ideia de que um regime passava de um contexto autoritário para um democrático ao longo de algumas fases, primeiro de liberalização, depois de transição e depois começava o processo de democratização. E aquilo que se vê é que hoje em dia não se pode assumir que seja assim, que efetivamente podemos ter uma fase de liberalização, seguida por uma transição, de consolidação, mas que na verdade quando chegamos ao produto final nem sempre temos uma democracia. Vamos ter variedades, as chamadas variedades de democracia ou de autocracias, porque atualmente nós sabemos que há alguns regimes autocráticos que efetivamente liberalizaram formalmente os seus regimes, que estão a conduzir eleições multipartidárias, mas que efetivamente não chegaram a fazer uma transição para um regime plenamente democrático, fizeram transições para os chamados regimes híbridos, que contemplam tanto características autoritárias como características democráticas, o que significa que em muitos países, no contexto africano e no contexto asiático e não só, assistimos a uma consolidação em parte dos países de regimes híbridos ou então de regimes autocráticos, que no fundo têm um conjunto de instrumentos aparentemente democráticos, mas na sua essência continuam sendo caracterizados por um ambiente autocrático. E, portanto, no fundo, hoje em dia também se acredita que a democracia não é um processo linear. E claro que nós podemos ter este debate no contexto africano, como no contexto de outras regiões com transições para a democracia mais recentes, mas este também é um processo global. No início dos anos 90, quando de facto se assistiu à chamada terceira vaga de democratização no mundo, muitos autores olhavam para o continente africano com grande entusiasmo e falavam do ressurgimento global da democracia. E era do contexto africano, bem-vindo, mas não só do contexto africano, era a América Latina, era a Europa pós-comunista, portanto, no fundo, a vaga de democratização no fundo tinha feito acreditar num verdadeiro milagre ao nível dos sistemas políticos autocráticos no final dos anos 80 e início dos anos 90. No entanto, em plenos anos 2000 nós já começamos a falar de declínio da democracia, mais tarde já da ideia de que o autoritarismo seria uma tendência global e ainda mais tarde num trabalho dramático e muito pessimista, mas não só, temos esta ideia de que as democracias podem efetivamente morrer, e isto olhando para casos de democracias que, se nós pensarmos, são democracias que nós tomaríamos como mais ou menos exemplares, porque aqui estamos a falar muitas vezes de democracias como a democracia americana, que muitas vezes é analisada também nestes livros. Portanto, isto para dizer o quê? Que, naturalmente, que a democracia não segue uma tendência linear, que sociedades democráticas podem sofrer retrocessos, por um lado. Por outro lado, contextos de democracias mais recentes são contextos, naturalmente, que enfrentam outros desafios em relação à democratização, no sentido da aceitação das regras do jogo democrático, desde logo, para que depois comece efetivamente a acontecer uma consolidação. É claro que nós aqui estamos centrados no continente africano, mas queria-vos apresentar alguns livros que mostram, no fundo, esta tendência de, enfim, avanço, recuo de algumas democracias, embora exista neste momento também uma discussão muito ampla sobre se realmente estamos a assistir a um retrocesso ou não, ou um declínio ou não. Portanto, há posições contrastantes, mas ainda assim
podemos olhar para alguns exemplos de retrocesso e exemplos de avanço. E dentro deste debate, o continente africano, os países africanos têm uma particularidade, que é o facto de terem experiências de democratização muito mais recentes, que começam no final dos anos 80 e início dos anos 90, e que precisamente por isso enfrentam outro tipo de desafios. Atualmente, e para medir a qualidade da democracia e para aqueles que estão interessados, eu vou ser aqui muito breve, existem vários projetos no mundo a medir a qualidade da democracia, seja a qualidade do ponto de vista mais minimalista, eleitoral, seja desta perspectiva mais maximalista, por exemplo, a Freedom House, o VIDEM, que são projetos internacionais que medem a qualidade da democracia com vários indicadores. O VIDEM é talvez o mais maximalista, que tem mais indicadores. O Freedom House tem também vários indicadores, mas não tão, não tão abundantes como o VIDEM. O Democracy Index do Economist. Depois temos os indicadores de governança do Banco Mundial, que embora não seja sobre democracia, enfim, tem alguns indicadores que têm a ver com qualidade, com Estado de Direito e qualidade da participação, ambiente de participação. Temos uma iniciativa africana, da Mo Ibrahim Foundation, que eles também têm um índice de governança que também inclui questões relacionadas com participação, qualidade dos direitos humanos, embora não tenha um item sobre democracia, tem alguns indicadores que obviamente estão relacionados com democracia. E finalmente temos o Afrobarómetro, que é um projeto internacional, também sediado na Universidade do Cabo, e que desde 99 tem conduzido inquéritos às populações de vários países africanos, inquéritos representativos, onde os cidadãos são inquiridos sobre várias questões relativamente às questões políticas, qualidade da democracia, participação eleitoral. Portanto, são inquéritos que neste momento já cobrem perto de 40 países africanos, portanto, desde 99. Portanto, estes são alguns dos indicadores, alguns dos projetos, apenas uma amostra, obviamente enfim, claro que existem aqui indicadores que projetos que têm sido criticados, como o Freedom House, por ser muito American-oriented, que eles dizem isto é muito americano, o Economist é um pouco mais, produz outro tipo de métrica, o VIDEM é muito abrangente. Não esquecer que alguns destes projetos baseiam-se em avaliações que os peritos fazem. Imaginem, eu sou perita, por exemplo, de Cabo Verde, de Moçambique ou da Zâmbia, e contactam e dizem-me, olha, avalie como é que está a democracia na Zâmbia, em Cabo Verde, em Moçambique, durante este ano, num conjunto de parâmetros. E, portanto, depois eu faço essa avaliação juntamente com outras pessoas que também fazem essa avaliação e, portanto, é daí que se faz um apuramento. Portanto, não são indicadores 100% objetivos, são produzidos na base das percepções dos peritos. Claro que os peritos assume-se que são os mais informados possíveis, mas é importante que quando vocês olhem para estes projetos vocês saibam qual é que é a metodologia que é utilizada, porque em alguns casos são indicadores objetivos, no Mo Ibrahim Foundation e no Afrobarómetro estamos a falar de dados mais ou menos quantificáveis objetivos. Nos outros projetos, enfim, são avaliações de peritos que, claro, terão o seu grau de objetividade, mas também para dizer que não é a mesma coisa do que uma taxa de desemprego ou uma percepção sobre a taxa de desemprego, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa nós sabemos quantos casos estão relacionados com a corrupção do que medirmos a percepção, digamos assim, de corrupção. Portanto, só para dizer que é diferente. Quando chegamos ao continente africano, todo este debate e todas estas tentativas de medir a democracia muitas vezes são recebidas de uma forma bastante crítica. Carlos Lopes falava desta ideia de vamos africanizar a democracia, e outros diziam que não faria sentido sequer aplicar este modelo liberal de democracia, porque ele desenvolve-se no contexto ocidental, sobretudo a partir de um paradigma em que o desenvolvimento de liberdades pessoais, o liberalismo económico, tudo isso, enfim, são elementos que andam de mãos juntas no desenvolvimento económico e social nos países ocidentais, e que querer aplicar essa fórmula em sociedades que têm percursos históricos, percursos sociais completamente diferentes, que têm uma morfologia diferente e onde não são os valores de natureza pessoal, mas sobretudo os mais de natureza comunitária que têm mais peso, que isso
obviamente geraria um fracasso da democracia em África. Então, vários autores, como o nigeriano Claude Ake, falam-nos da ideia de que em África devia haver antes uma democracia consensual. Quase Eridu, ganês, também diz a mesma coisa, que devemos ter uma democracia consensual. O ganês Jima Boadi, a mesma coisa, precisamos de uma democracia ancorada numa sociedade civil forte. Woodward também, num artigo que faz críticas bastante fortes, também a apostar nas dimensões das sociedades africanas que são necessárias e que devem levar, no fundo, ao surgimento de um modelo de democracia que seja capaz de acomodar os interesses dos diferentes grupos étnicos, e mais recentemente há alguns estudos que falam mesmo da necessidade de incorporar princípios da democracia deliberativa, isto é, que no fundo precisamos criar fóruns mais próximos dos cidadãos que permitam, no fundo, um modelo de democracia deliberativa. Só que nós já sabemos que a democracia deliberativa pode ser talvez das mais exigentes, porque exige não só capacitação, mas exige ambientação, formação e acesso à informação. Portanto, exige muitos requisitos para que haja esta igualdade formal e essa autoridade epistemológica, porque sabemos que em muitos processos deliberativos, muitas vezes as pessoas não se sentem empoderadas sequer para participar ou para falar, porque acham que o seu ponto de partida não é um ponto de partida de uma pessoa especialista. Portanto, estas últimas propostas acho que são mais arrojadas, mas as primeiras propostas que representam são apenas uma amostra de outras propostas que se encontram na literatura, que apontam todas no mesmo sentido. Em primeiro lugar, as sociedades africanas são muito mais divididas e a etnicidade traz um potencial para algum conflito, quando nós temos sistemas em que só um partido é que ganha tudo. Portanto, para evitar o potencial de conflito é preciso implementar instituições que permitam a partilha de poder. Portanto, quando estes vários autores avançam num caminho de um modelo de democracia consensual, um modelo de democracia comunitário que ajuda a acomodar os interesses dos diferentes grupos étnicos, estão a falar deste princípio de aumentar a representatividade e melhorar as instituições para que elas possam ser mais capazes de canalizar os interesses dos diferentes grupos étnicos. E, portanto, esta, digamos assim, é a principal mensagem destes autores, ao mesmo tempo que criticando a ideia de que a democracia liberal seja realmente a melhor resposta para o continente africano, porque a democracia liberal, de facto, assume as eleições como um momento marcante e depois quem ganha, ganha, quem perde vai para a oposição, e que no contexto africano um modelo tão exclusionário pode não funcionar, dada a natureza das sociedades africanas. Mas também aqui há alguns pontos de desencontro. Trago-vos aqui a Ellen Sirleaf, ela foi ex-presidente da Libéria, também Nobel da Paz, pelo seu papel durante o conflito na Libéria, mas o que ela nos diz é que esta ideia de que a democracia é um luxo em África não faz sentido nenhum, que no fundo é um discurso que alguns líderes africanos utilizam para justamente se perpetuarem no poder. Portanto, ela é muito crítica neste artigo de Haiti, em que, no fundo, se fala, então, afinal, a democracia é um problema. Será que o problema é a democracia? Então, no fundo, ela faz uma crítica mesmo e diz que, bom, enfim, a democracia não é inapropriada às nossas tradições, os processos eleitorais não são também alheios à política em África e que, portanto, que não faz sentido usar este tipo de argumento. E por isso mesmo também trago-vos esta afirmação da Ellen Johnson Sirleaf para contrapor às afirmações anteriores, que de certa maneira são afirmações, vamos lá ver, eles não estavam a querer legitimar, portanto, as lideranças africanas, no fundo, portanto, é só para dizer que não é uma resposta diretamente aos comentários anteriores, porque eles não estão a defender, não estão a dizer que os líderes africanos estão certíssimos, não querem legitimar. Alguns líderes africanos é que se aproveitam desse argumento para legitimar, para dizer que a democracia não funciona, mas estes pensadores estavam a querer pensar num modelo de democracia que funcionasse melhor. Portanto, continuamos
a falar de democracia, só que talvez um modelo diferente. A Ellen Sirleaf é que é mais política neste comentário, no sentido de criticar, no fundo, os líderes que procuram perpetuar-se no poder. Deixa eu ver quanto tempo tenho, que é para... Pronto, vá, mais 15 minutos, eu acho que consigo terminar. 20? Então, continuamos aqui com imagens. Estas são vários cartoons que têm a ver com a África do Sul. A África do Sul, tal como o Benin, são dois países que marcam as transições para a democracia em África. Da mesma maneira que, se vocês pensarem na Primavera Árabe, também se vão lembrar do início da Primavera Árabe, não é? Daquele cidadão, o vendedor na Tunísia, que se autoimolou, e que isso, enfim, foi o início da Revolução do Jasmim. É claro que já havia descontentamento de longa duração, críticas aos governos incumbentes, mas verdadeiramente, no fundo, é esse evento que vai disputar o início das Primaveras Árabes com a Revolução do Jasmim. Enfim, em Portugal é o golpe de 74 que marca a Revolução dos Escravos. Eles escolhem sempre uma flor para as revoluções. No caso de África, são as transições no Benin e depois também, mais tarde, a libertação de Nelson Mandela e o fim do apartheid, que no fundo são as principais marcas dos inícios dos processos de democratização. Como é que tudo começa? É claro que há muitos séculos atrás, um conjunto de autores, tal como nós, se calhar, para o contexto europeu, nos vamos reportar no fundo, à herança grega e ao modelo das cidades-estados na Grécia. Quando olhamos para o continente africano, enfim, há um legado antigo de experiências enfim, se fizermos uma arqueologia das experiências, digamos assim, de democracia, existiam, enfim, alguns sistemas tradicionais, como o Ashanti no Ghana, mas não só, que foram estudados como modelos, enfim, pelas suas características de representação e auscultação direta das pessoas. Tanto que um dos autores que eu referi há pouco, o Kwasi Iridu, quando ele diz que precisamos de um novo modelo de democracia, ele diz mesmo, devemos nos inspirar no modelo Ashanti, inclusivamente. Portanto, e depois, obviamente, muitos criticaram, disseram, como é que achas que o modelo Ashanti, que desta altura faz sentido hoje? Mas ele estava-se a reportar ao modelo de representação que existia na altura e de contacto direto com as necessidades, com as pessoas para apurar das necessidades comunitárias. Portanto, se nós quisermos fazer também esta arqueologia, podemos ir ver aqui a períodos antecessores, mas claro, por conveniência do tempo, temos que fazer aqui um salto gigante no tempo e chegar já ao século XX, mas deixo aqui estas referências para os mais interessados. Portanto, depois das independências em África, a partir dos anos 50, 60, 70, até finais dos anos 70, com as independências tardias dos países de língua portuguesa, mas também do Zimbábue, tanto de outros países, de facto nós chegamos enfim, ao fim dos anos 70, praticamente com todos os países tornados independentes, e a partir dessa altura instala-se um pouco por toda a região regimes de partido único, autoritários que efetivamente na sua Constituição proibiam a existência de partidos políticos, da oposição, que, enfim, a sociedade civil existente era muitas vezes a extensão do próprio partido, não existia propriamente um sistema de representação na maioria dos países, para além do partido único, o que significa que, de uma forma geral, todos os países, com algumas exceções, eram países de natureza muito autoritária, enfim, aliados muitos deles numa tradição socialista marxista, mesmo que fosse uma apropriação utilitária, algumas constituições incluíam, nós somos um regime socialista, outros marxista, nós somos um partido marxista, a estrutura do partido também estava ancorada na estrutura do Estado, portanto havia quase uma simbiose entre as duas estruturas. Enfim, no final dos anos 90, 80, a situação começa a mudar. É claro que estes países não são todos iguais, apesar destas características, estes traços gerais. Em alguns deles foram os fatores de natureza mais doméstica, noutros fatores de ordem internacional que mais impactaram ou criaram pressão para a mudança política.
Do ponto de vista interno, em vários destes países começaram a surgir, alguns anos logo depois da independência, crises no interior do regime de partido único, com o surgimento de críticas em vários regimes e de críticos que pretendiam maior abertura política, com dissidências, com as primeiras dissidências, formação de alguns partidos na oposição em alguns países. Depois, aí, a partir dos anos 70, com as crises do petróleo, começamos a assistir, no fundo, a um primeiro grande choque também que vai afetar a implementação de políticas, de políticas económicas nos países, e com isso também uma crescente pressão por parte dos partidos da oposição e organizações da sociedade civil contra, no fundo, os maus resultados dos partidos únicos em várias áreas económicas. E, portanto, tudo isto levou a uma vaga de protesto sem precedente. No fundo, nesta altura, estas vagas de protesto ficaram conhecidas como os protestos do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, e, portanto, porque tinham, no fundo, esta carga de ser contra, no fundo, o início dos programas de ajustamento também em África nos anos 80, os primeiros programas. Portanto, há alguns dos fatores que trazem, no fundo, para além destes fatores internos que têm a ver com, por um lado, as crises de legitimação do regime de partido único, o início dos processos dos programas de ajustamento estrutural e o falhanço das políticas económicas destes partidos, o surgimento cada vez maior da oposição política. Começamos também a ver um cenário internacional em mudança, com o colapso do poder soviético, com o surgimento de vagas de democratização noutras regiões e no continente, a criar uma vaga de contágio, fazendo crer que, no fundo, as mudanças que estavam a acontecer em países vizinhos também eram possíveis nos seus países. Portanto, essa aprendizagem, essa noção de que essa mudança é possível, também levou a esta noção de que o início do processo de democratização também poderia levar a uma mudança de regime. Para além disso, esta é uma altura em que, no fundo, começa também a haver maior pressão internacional em relação à democratização, e outro aspecto que, de certa maneira, diminui a margem de negociação dos países africanos em relação à sua pretensão de manter os seus regimes como autoritários, é a sua posição periférica no sistema económico mundial, em que eles mais facilmente são penetrados por pressões para se democratizarem. Portanto, para a maioria dos países, estes são fatores de ordem interna e externa que vão levar à democratização, embora, no fundo, vamos assistir aqui a países onde são essencialmente dinâmicas internas, mais do que externas, e vice-versa. Por exemplo, no caso de países que viveram conflitos armados, são dinâmicas internas, mas nota-se a importância da intervenção externa para o processo de pacificação e de democratização. Portanto, mais ou menos são estes fatores, muito resumidamente. Vocês veem aqui algumas imagens da Conferência Nacional das Forças Vivas do Benin, que decorreram durante aproximadamente 9 dias. Vocês veem na imagem também o arcebispo Isidore de Souza. E porquê que eu trouxe esta imagem? Porque em vários países africanos a transição à democracia teve os membros da Igreja tiveram um papel importante nas transições à democracia. Em alguns casos, aqui no caso do Benin, o presidente organizou que na altura era Mathieu Kérékou, organizou esta conferência nacional, foi televisionada, e ele aproveitou para fazer o meia-culpa, obviamente pensando no futuro e eventualmente em capitalizar nesse meia-culpa no futuro, mas no final do processo, apesar de ter sido dele a iniciativa de iniciar estas conferências nacionais, no final do processo as reformas ultrapassaram e ele acabou efetivamente por sair perdedor. Mas ainda assim é importante notar o papel da Igreja, não apenas no caso do Benin, mas em vários outros países, no fundo, as igrejas foram importantes como os locais, digamos assim, a Igreja acabou por ser muitas vezes um local neutro que permitia discutir, no fundo, que permitia criar aqui um processo de transição um pouco mais pacífico, digamos assim,
entre aqueles que estavam no poder e, digamos assim, as forças reformadoras que começavam a surgir. Portanto, é só mais um dado. Portanto, o que vai acontecer então é que, em função desses fatores, e tendo em conta o caso do Benin, que no fundo marca o início das transições, criando a noção de que um presidente que esteve no poder por quase 30 anos efetivamente pode sair pacificamente, como foi o caso do Benin, a partir daí começamos a assistir no fundo a processos de reforma política em vários países africanos. Claro que a convulsão já lá estava, já havia crises no interior de alguns destes regimes, protestos populares muito acentuados também, portanto estava tudo preparado para começar. Era preciso, se calhar, só acender o fósforo, porque já estava ali algum rastro para iniciar estas convulsões. E, portanto, o que nós vamos assistir, no fundo, a partir dos anos 90, sobretudo, é aquelas 3 fases de que vos falei, processos de liberalização política, com mudança das constituições, novas leis eleitorais, formação de partidos políticos, para depois se organizar eleições e depois, possivelmente, transições para a democracia. Efetivamente, um estudo seminal que analisou justamente esse período, só esse primeiro período de transição, entre 88 e 94, verificou que em 42 estados, 28 tinham realizado o seu protesto essencialmente, a sua transição essencialmente através do protesto popular, enquanto em 14 países não tinham havido movimentos sociais ou protestos populares muito acentuados. Ainda assim, dos que realizaram protesto popular, 11 realizaram eleições multipartidárias, ou seja, fizeram as suas reformas de liberalização e depois realizaram as suas eleições, como é o caso do Benin, Mali, Zâmbia e África do Sul. O Mali, enfim, a partir de 2012, com o conflito e a crise de secessão, acabou, enfim, por sair do conjunto de países mais democráticos em África, a partir de 2012. Mas, de uma forma geral, encontramos estes resultados naquela altura. Dos países que não tiveram significativas vagas de protesto, também vários realizaram reformas, mas apenas 5 eleições multipartidárias, como, por exemplo, é o caso de Moçambique e Cabo Verde, mas são só, digamos assim, era aquela altura, não é mais tarde. Claro que mais tarde estes países já realizaram eleições, mas isto é uma fotografia do momento desta sequência de fazer liberalizações políticas, organizar eleições multipartidárias e o resultado dessas eleições. Em termos de resultado, há aquela fase, portanto, entre 1988 e 1994, aquilo que se observa é que, do total de 42 países que efetivamente realizaram reformas, a grande maioria realizou reformas para liberalização, é verdade. Uma parte bem menor realizou eleições, portanto 16 realizaram eleições e essas eleições foram mais ou menos bem sucedidas, mas na grande maioria dos países tivemos, enfim, processos de transição. Os primeiros processos de transição bloquearam e falharam completamente. No caso da Nigéria, no caso de Angola, também eleições passado pouco tempo resultaram no ressurgir do conflito. No caso da Nigéria, um golpe em 93, logo a seguir às eleições, e depois, enfim, só a partir de 99 é que efetivamente o processo de transição entrou numa outra etapa. Mas isto é só para vos dizer para vos dar esta fotografia de que os processos de transição política, olhados para um período concreto, acabam por mostrar o quão difícil é fazer uma transição de um regime autoritário para um regime democrático de uma só vez. Alguns países, só mais recentemente, é que conseguiram efetivamente prosseguir os seus processos de democratização, como a Nigéria e Angola. Outros países, como o Mali, que pareciam ter conseguido fazer tudo seguido, depois, mais recentemente, sofrem um revés, em 2002, e, portanto, isto mostra um pouco a fragilidade da democracia e que, apesar de tudo, enfim, começou nos anos 90, já estamos, não quer dizer, já estamos com 3 décadas de democracia em alguns países, mas ainda assim outros países são menos que 3 décadas. Se nós pensarmos na Nigéria, em Angola, só a partir dos 2000 é que realmente os processos começaram a se
a se estruturar um pouco com maior regularidade e menos, quer dizer, dá para ver que, enfim, são 20 anos de, apesar de tudo, de experiência de democracia num ambiente um pouco mais estável. Mesmo assim a Nigéria, enfim, para não me estender muito, mas isto para vos dizer que esta é a fotografia, se nós olharmos ao longo do tempo, agora com dados do projeto Varieties of Democracy, vocês veem uma coisa muito interessante. Há pouco eu dizia-vos que, no fundo, a democracia pode ser vista com várias dimensões. E, precisamente, o projeto Varieties of Democracy tem vários índices de democracia, vários. Quanto mais próximo de zero, menos democrático é o índice, quanto mais próximo de 1, mais democrático está o país ou a região nesse índice. E o que vocês podem ver é que, no que diz respeito à componente eleitoral, de certa maneira, parece ser a componente onde mais países parecem estar a funcionar melhor. No entanto, quando olhamos para o índice de liberalização e para o índice de participação, esses dois índices estão bem abaixo. No global, no entanto, a média do continente não chega, no fundo, ao valor médio da escala, porque, digamos, se um é o valor mais elevado de democracia, nos 3 índices que nós aqui temos, de facto, vemos que o continente não chega, no fundo, digamos assim, ao valor que é médio dentro desta escala de democracia. No entanto, é certo que nós estamos a olhar para estes valores absolutos, conseguimos ver que a partir dos anos 90, com o início da vaga de democratização, há uma pequena melhoria dos índices de democracia, mas é importante notar que há variações. Há países africanos como Cabo Verde, Maurícias, África do Sul, Gana, Senegal até recentemente, Benin até recentemente, 2012, últimos ciclos eleitorais, mas também Namíbia, Seychelles, a partir das últimas eleições, que, no fundo, se destacam nestes índices. Claro que qualquer índice agregado ao nível do continente é bastante injusto, porque não capta a variação dos países. Portanto, atenção, precisamente por isso, eu trago-vos este outro mapa de outro projeto, só para vos dar um bocadinho, eu dou-vos um bocadinho de cada projeto, porque o Varieties of Democracy também tem mapas, só que assim, eu não quero ser partidária só de um projeto, então, e como todos eles têm sido criticados, assim vocês ficam com todos, todos eles, vocês vão ver neste quadro, para o continente africano, vocês veem muito vermelho e laranja, são as cores dos regimes mais autoritários, As cores a azul marcam, digamos assim, os países com as democracias mais funcionais. E temos, lá está, a África do Sul, Botsuana, temos a Namíbia, temos o Ghana, temos Cabo Verde e São Tomé, que não dá para se notar bem, temos também as Maurícias, temos as Seychelles. As Maurícias que até muitas vezes chegam a ultrapassar muitos países, Maurícias e Cabo Verde ultrapassam muitos países europeus em termos de qualidade da democracia, ou seja, há muitos países africanos que apesar de tudo também ultrapassam aqui, quando colocados num panorama comparativo com outros países, e obviamente há quem critique e diga que não é justo estar a comparar os países africanos com outros países, é verdade, mas em alguns destes projetos os países africanos conseguem ter avaliações superiores, melhores até do que alguns países ocidentais que nós conhecemos. E, portanto, com esta escala de cores, nós também conseguimos ver que enquanto há países que estão, se vocês veem ali, a Zâmbia, a Moçambique já está com um laranja quase a chegar ao autoritário, já está autoritário na verdade, mas pronto, vocês veem aí a Zâmbia, o Malawi com regimes híbridos, um pouco menos autoritários, e vocês começam a ver, por exemplo, outros países, e mesmo Angola, já com uma cor também mais próxima de Moçambique, que dá para ver bem como a situação dos dois países também foi mudando, não é? Foi-se deteriorando numas coisas ou noutras, no caso de Moçambique, mas, portanto, esta escala de cores permite-nos ver que os regimes, mesmo dentro de uma mesma família, dentro das full democracies, das democracias falhadas, dos regimes híbridos, dos regimes autoritários, encontramos diferentes escalas de cores que justamente medem o seu grau de autocraticidade ou de democraticidade. Portanto, isto é uma outra forma para olharmos então para a democracia em África e até numa perspectiva mais comparativa, e enfim, é o que é. Portanto, se nós juntarmos a estes dados, e vou mesmo fazer mais um slide e concluir.
Se nós juntarmos a estes dados dos cidadãos, do Afrobarómetro, mais uma vez estou a pegar num daqueles indicadores que partilhei com vocês inicialmente, nos projetos, vocês conseguem ver que, por exemplo, em alguns países, que cresceu ao longo do tempo a percentagem de pessoas que considera que não vive numa democracia, nos países que são auscultados no Afrobarómetro, e que cresceu também aqueles que consideram que a democracia, que vivem num país onde a democracia tem muitos problemas. Portanto, na última ronda do Afrobarómetro, e acho que agora é maior, estamos a falar de quase 40% dos inquiridos. E, portanto, depois temos quase um 50-50 entre aqueles que acham que vivem numa democracia, que não vivem numa democracia ou numa democracia com muitos problemas, e aqueles que acham que vivem numa democracia com poucos problemas ou numa democracia plena, que é uma percentagem ainda mais baixa, o que significa que, de uma forma geral, os cidadãos inquiridos têm maiores expectativas em relação à democracia do que aquela que parecem estar a viver. Eu não vos apresentei esses dados, mas o grau de aprovação da democracia como uma melhor forma de governo é, de facto, maior do que 60% em média, o que significa que há digamos assim, há uma grande distância, um grande fosso entre aquilo que as pessoas são as expectativas de considerarem que, apesar de tudo, a democracia é a melhor forma de governo e aquilo que estão a receber, que no fundo é uma democracia, a regra geral, com muitos ou com alguns problemas. Okay? Então aqui vamos só para a parte final. Isto aqui eu tirei num relatório num ano em que se considerava que a democracia no mundo estava, isto é claro, no contexto... É bem sintomático, mas o que é que eu vos posso dizer que são os progressos, apesar de tudo? Quais é que foram os progressos principais em relação à democracia? Em primeiro lugar, é preciso considerar que, no fundo, as eleições tornaram-se um meio preferencial para a escolha dos representantes, eleições multipartidárias, mesmo que a sua qualidade não seja a melhor, em alguns contextos, as eleições tornaram-se um mecanismo de escolha dos representantes. Até os anos 90, os golpes de Estado tinham muito maior incidência no continente. Portanto, a continuidade das eleições e a aceitação das regras do jogo e dos resultados eleitorais é um ganho desde os anos 90. A alternância no governo, na grande maioria dos países africanos atualmente, eu lembro quando estava a fazer a minha tese, eram muito menos os países que não tinham tido uma alternância no poder. E agora temos mais países que já tiveram alternância no poder, mais recentemente, acho que a mais recente foi nas Seychelles, em que realmente o partido estava no poder desde 75. E eu pensava, bom, o Partido Le Pen, se perder as eleições, não sei como é que vai ser, mas foi uma transição que correu bem, e portanto a primeira desde a independência, que ocorreu talvez há 2 anos atrás. Portanto, isto para dizer que mais países estão a fazer uma alternância no governo e que isso também é sinal de ambientação, porque quando um partido sai do governo, e sabemos que o Estado é extremamente importante para o funcionamento de algumas máquinas partidárias, pelo acesso a projetos, a patronagem, pela possibilidade de distribuição de cargos, pela possibilidade de uso dos bens públicos e, claro, por fins ideológicos e programáticos também. Mas isto para dizer que, no fundo, as eleições são um fator muitíssimo importante a considerar. Um outro aspecto onde os países africanos habitualmente se destacam, alguns deles pelo menos, tem a ver com a representação das mulheres, em que países como Ruanda, Namíbia, África do Sul e Senegal, por exemplo, estão no top dos países com mais mulheres no Parlamento. O Ruanda é, na verdade, o país no mundo com maior representação de mulheres no Parlamento. É claro que nós podemos dizer, será que a maior representação de mulheres também significa que há maior igualdade de género? Não quer dizer isso, é óbvio que não é essa a assunção, mas sabendo que a representação das mulheres no Parlamento, ela cria uma espécie de representação não apenas descritiva, porque as mulheres estão lá, mas também simbólica, porque cria, no fundo, ajuda a desconstruir narrativas que determinados lugares não podem ser ocupados por mulheres. Nesse sentido, há aqui alguns exemplos positivos a ser retirados de alguns países africanos, não todos, mas de alguns deles que têm elevada representação de mulheres. Um outro aspecto muito importante, não apenas das transições para a democracia, mas da democracia, do funcionamento dos regimes políticos hoje em África, são os protestos populares pró-democracia. E a verdade é que
nós, em muitos contextos, nós por vezes somos um bocado céticos em relação ao valor dos protestos populares, em relação ao valor dos movimentos sociais, e dizemos, as pessoas só estão na rua e isso não vai dar em nada, para quê? Não serve para nada. E na verdade, se há continente onde as experiências de protestos populares foram fundamentais para as mudanças políticas, no fundo encontramos vários exemplos no continente africano, não apenas na transição dos anos 90, mas também, se nós pensarmos que o processo as independências surgem a partir de revoluções de massas e, portanto, no fundo, é um continente que nos dá vários exemplos sobre a importância da ação coletiva para a mudança política, e essa ação coletiva continua a acontecer atualmente e tendo, é claro, que em alguns lugares os participantes destas ações de protesto alguns enfrentam a morte, outros enfrentam a prisão, outros enfrentam vários tipos de coação, mas para dizer que, no fundo, em alguns países eles transpõem esta barreira do medo e, na mesma, se envolvem em ações de protesto. E isto tem sido extremamente corajoso e importante para as mudanças políticas. Um pouco por todo o mundo nós encontramos exemplos desses, mas para o contexto africano, que é onde nós nos estamos a centrar, têm sido fundamentais um motor de mudança. Ao nível da União Africana também começamos a ver um maior comprometimento, mas, enfim, eu não sou das pessoas mais eu sei que estas agendas muitas vezes são anunciadas, mas depois os Estados-membros têm alguma relutância, digamos assim, quando eu vejo vários instrumentos que existem ao nível da União Africana, ou mesmo do Sistema Africano de Direitos Humanos, e que os Estados africanos ainda, enfim, têm relutância em implementar certos dispositivos, mostra que, no fundo, estas agendas podem ser bem intencionadas, mas que na prática, se não mudarem, se não houver uma mudança, essas agendas ficam bem no papel onde elas estão. E, portanto, mas pelo menos ao nível da União Africana começa a haver maior comprometimento e a democracia parece estar mais presente, pelo menos nos materiais que vão sendo produzidos e nas agendas que vão sendo definidas. Isso agora é aguardar e ver se isto é acompanhado na prática. Vamos ver. Os desafios. As práticas autoritárias que permanecem muito fortes em vários países africanos e que, enfim, elas vão se relacionar com várias dimensões, desde a forma como são conduzidas as eleições, desde a fraude eleitoral, desde a proibição de campanha por parte dos partidos da oposição, desde a coação dos líderes da oposição, desde a própria liberdade de imprensa ou a ausência de liberdade de imprensa. Também em alguns países encontramos também um uso abusivo das instituições formais e informais para beneficiar o partido incumbente. Muito recentemente, não só no continente africano, estes ataques à internet para desacelerar a internet quando há um protesto, ou desacelerar o protesto no contexto eleitoral para que os partidos da oposição não façam campanha online, porque os partidos da oposição muitas vezes não têm a possibilidade de estar presentes no território, não têm os mesmos fundos, não têm a mesma penetração territorial e por vezes a internet acaba por ser uma ferramenta de baixo custo e que lhes permite chegar a um eleitorado que de outra forma não lhes seria possível. E, portanto, no fundo, uma das formas que alguns partidos têm utilizado para justamente travar a oposição é desacelerar a internet ou mesmo criar impostos em relação à utilização de determinadas redes sociais. Não é só a panágio do Brasil, há outros casos do Brasil desculpem, fugi uma boca para o Brasil. Não é só a panágio dos países africanos, mas temos vários outros exemplos, estava a lembrar da China, do Brasil, enfim, quer dizer, vários exemplos. Outros, claro, e finalmente terminar com os desafios que também são fundamentais e que afetam a qualidade de vida de todos os dias dos cidadãos, não é? Que tem a ver com a má governação, com o facto muitas vezes não é só, mais uma vez, uma característica dos países africanos, mas não quero mesmo nada essencializar características com esta apresentação, mas é como estamos a falar do continente africano, no fundo é aqui que nós estamos a centrar estas características, apenas isso, mas no fundo temos aqui ainda vários desafios que têm a ver com as desigualdades
estruturais do continente africano e à forma como, de certa maneira, estas desigualdades vão se combinar com estruturais, vão se combinar com desigualdades atuais. É certo que o colonialismo e os legados do colonialismo acabam por ter um impacto importante na forma como criaram estruturas desiguais e criaram formas de exploração que continuam a prevalecer hoje se nós considerarmos a natureza de funcionamento do sistema económico mundial, ou seja, não é por cortarmos uma fita e dizermos que começou a era de independência, que tudo mudou, não começámos de um ponto zero, o que significa que as estruturas económicas e políticas que existiam antes, muitas delas se desenvolveram e se recombinaram nas sociedades que sucederam. E nesse sentido, as formas de dominação colonial, apesar de tudo, prevalecem só que através de outros canais. E, portanto, nesse sentido, há aqui desafios importantes, alguns deles estruturais, outros deles têm a ver também com possibilidades de escolha de forma diferente por parte das lideranças africanas, que muitas vezes também abraçam, no fundo, assim, mais facilmente fazem pactos com as elites oligarcas internacionais do que propriamente pactos com a sua própria população. E nesse sentido, pronto, enfim. E com isto eu termino a minha apresentação e acho que, enfim, já ultrapassei às 19. Muito obrigada, professora Idalina, 45 minutos. E, portanto, em primeiro lugar, agradecer a sua brilhante e tão rica apresentação. Dizer que para nós é um gosto muito grande ouvir falar da democracia e da construção e dos processos que têm contribuído para a democratização dos contextos africanos. Nós trabalhamos maioritariamente na área da educação, das políticas educativas, também a questão das agendas globais, mas também a parte de toda a história, a identidade, como disse, a sociomuseologia também está aqui com a educação e, portanto, para nós é um momento de grande riqueza. Permitam-me apenas cumprimentar alguns colegas, sem personalizar, não apenas a professora Maria Neves, a professora Lia Neto, mas também a doutora Fernanda Marques, que foi Ministra da Educação de Cabo Verde, com quem tive o gosto de trabalhar e que nos brinda com a sua presença, e cumprimentar todos os demais professores e participantes aqui hoje. Vamos abrir o tempo para algumas perguntas, eu iria propor 10 minutos, porque sei que vamos todos ter muito que dizer, mas ia pedir então que se sentissem à vontade para falar, intervir, alguma questão para a professora Idalina aprofundar, mas que se pudessem que fossem um pouco sucintos para dar a oportunidade a todos. Portanto, nós também felizmente temos uma sala pequena mas cheia, com estudantes de doutoramento, mestrado aqui presentes e professores e investigadores, isso está. Sem quem não teria sido possível, Pedro. Portanto, agora passar a palavra a quem está desse lado e aqui neste lado também. Muito bem, agradecia que quem fizesse uso da palavra, que dissesse o nome também e a pertença institucional, se possível. Sim, aqui, muito bem. Olha, tive estas memórias, mas comecei eu agora foi aqui, estava, escreve aqui, sim, Francisco, não, queria só gastar papel. Professora Idalina, primeiro um prazer poder ouvi-la, poder estar aqui. Eu sou brasileiro, sou doutorando da Sociomuseologia. E assim, eu gostaria muito de ouvi-la falar um pouco mais sobre a questão da participação popular. Pensando assim à luz do Brasil, como é que a gente pensa um processo de independência do Brasil, assim como uma colônia, e um processo um pouco mais longo, pensar a independência do Brasil e pensar as independências dos países africanos, que são muito mais recentes, de 40, 60 anos. E assim, o Brasil, nos seus 200 anos de independência, vem, como a senhora bem posicionou, é um processo de democracia, é um processo não linear, que ele ascende ou retrocede, E o Brasil é um lugar que acontece muito isso. Vivemos um retrocesso muito recente, Então, com a eleição de Bolsonaro, que já conseguimos esperar isso.
Mas, e a participação popular, né? Não há democracia. Pensando, a gente não consegue pensar em democracia sem a participação popular, né? É fundamental que exista um sistema político representativo comprometido, né, com a democracia, mas a distância entre o ideal e o que acontece. E aí, como que nas independências, como a senhora bem contou também, foi fundamental a participação popular para que as revoluções acontecessem. Mas eu fiquei assim, curioso de saber um pouco mais sobre, então, qual seria, se não existe um sistema político democrático consolidado nos países africanos, como, então, fazer um meio de caminho para que a participação popular, né, possa, de fato, então, ser efetivada, né? Como que a gente possa pensar em políticas públicas e um Estado democrático de fato, né, que se implemente e se pratique a cidadania. Exatamente. Bem, iríamos, muito obrigada. Iríamos propor, portanto, que pudessem ser, então, também feitas mais umas 2 ou 3 intervenções. Por favor. Obrigado. Doutora Edelina, em primeiro lugar, queria agradecer pelo painel que apresentou e encorajar-lo muita força. Continuo. Obrigada. Meu nome é Eduardo Raul Chipala. Eu sou estudante de Ciências Políticas e Relações Internacionais na Universidade de Lusófona. A minha questão se principalmente com a Guerra Fria, que se arrastou, sobretudo os 2 polos, tiveram um grande impacto para a democratização da África. E um dos polos, que é a ex-República Socialista, o RSS, dominou a maior parte dos países da África Austral. E isso levou que os partidos que ascenderam o poder, que houve aquela transição, os colonizadores deixaram os partidos, então assumiram o pendor, ascenderam o pendor socialista. Isso até certo ponto levou que o atraso da democratização centrasse da ideologia política que esses países adotaram. Queria saber se isso não é um dos espelhos ou uma das forças que fez com que atrasasse a democratização ou os sistemas democráticos da África. Essa é a primeira. E a outra questão fez menção num dos painéis, num dos quadros, que Angola e Nigéria tiveram muitos problemas na transição. Eu compreendo que são os 2 grandes países produtores de petróleo da África, os mais ricos. Provavelmente a Nigéria, não é provável, a Nigéria é o país mais populoso, Angola é um dos países mais populosos da África Austral. Nos interesses capitalistas que fez com que esses 2 países não exista uma transição, porque as transições em ciências políticas, a gente diz, têm muito a ver com os interesses. E os interesses ocidentais é que ditaram a democratização da África. Não é os interesses ocidentais que ditam a democratização da África ou os africanos, porque eu compreendo que a democratização da África não depende dos próprios africanos. Se dependesse dos próprios africanos, hoje a África seria um continente justo, digno, democrático. Eu compreendo que a democratização da África está refém dos interesses coloniais, e aliás, disse a professora Liliana, é que os colonizadores sequestraram a elite política que ascendeu o poder da África. Por isso é que a África hoje vive esse problema. Eu queria que pudesse ajudar a esclarecer nesse sentido. Cruzar com esta questão. Ok, está aqui o Celestino que fez. Celestino fez uma pergunta sobre a africanização da democracia. Mais alguém gostaria de colocar? Se me permite, se me permitem, o meu nome é Sérgio Laranjinho. A minha questão, às vezes, prende-se um pouco não só sobre a questão do perigo da democracia deliberativa, que também tem alguns perigos, nomeadamente ser capturada pelos grupos que têm mais poder, mais voz no espaço público, mas às vezes a minha questão prende-se com a responsabilidade que as elites e a falta de se responsabilizar, de mudança das pessoas, não só dos partidos, mas das próprias pessoas, das elites, na questão da limitação do tempo dos cargos aos vários níveis
dentro das estruturas de poder político, e como é que uma investigadora que se dedica à parte africana, como é que tem dado, ou como é que se tem dado noção a essa parte do papel das elites e a rotatividade das próprias elites como um fator de verdadeira democratização participativa, e a questão dos perigos dessa democracia deliberativa que se acaba por ser refém de quem tem mais barulho, tem mais acesso aos meios de comunicação social, e para já numa sociedade muito emotiva, né? Muitas emoções, do clique, de qualquer coisa, o apelo à emoção, e às vezes os riscos que se correm quando nós decidimos pela parte emotiva e não na parte racional. Obrigado. Bem, mais uma, se não passaríamos a palavra à professora Idalina. Tem a palavra. Obrigada, Linda. Obrigada a todos pelos comentários e pelas reflexões. Algumas delas não são propriamente fáceis de responder, por isso vamos fazer isto só em estilo de conversa, porque a primeira pergunta logo, não é? Como é que nós fazemos a transição? Qual é o caminho da participação popular até a efetividade? Se nós pegarmos nos exemplos das independências no continente africano, o caminho foi do movimento ao partido. E foi isso que levou, no fundo, à institucionalização das demandas de massa. Então, um dos caminhos da evolução dos movimentos sociais, mais do que dos protestos populares, porque os protestos populares podem ser pontuais, mas um dos caminhos entre a evolução de um movimento social para a sua para a procura de um impacto político é a sua conversão. E aí encontra-se várias vias. Ou a conversão num partido político, que muitas vezes os participantes dos protestos ou dos movimentos não querem, porque precisamente vão perder a sua identidade revolucionária, institucionalizando-se num partido. Noutros casos, os protestos muitas vezes dão origem a organizações da sociedade civil. E então, por exemplo, no caso do Occupy Ghana, é um dos casos que começa com um protesto, com uma forma de protesto, e depois vai se institucionalizando enquanto organização. Portanto, temos vários exemplos destes caminhos de como é que os movimentos sociais e os protestos populares vão sendo canalizados como pontos focais para a formação de uma atividade social e política mais organizada. Podemos pensar, por exemplo, na importância também dos movimentos anti-austeridade para o surgimento do Podemos, ou seja, os partidos-movimento, que é uma categoria que existe também na ciência política, vem justamente captar este fenómeno. Como é que movimentos sociais são muito importantes para a formação de partidos políticos. E no continente africano, marca muito a gênese dos partidos políticos em África, porque no fundo foram os movimentos de luta pela independência que foram os protoprojetos de partido que depois deram origem aos partidos que assumiram o Estado no pós-independência. Então essa é uma via já que nós podemos constatar que está lá, não é? E é uma via que continua a ser experimentada, que nós vamos vendo em alguns países, como por exemplo o MAS na Bolívia. Ou seja, temos vários exemplos em vários locais do mundo de partidos que surgem a partir deste caudal, por vezes até mais do que a partir deste caudal reivindicativo. Portanto, seja via partido político, seja via organizações da sociedade civil, ou alguma forma de ação concertada permanente, essas são as vias que pelo menos eu conheço mais da forma como se tem feito esta transição. Depois, para os movimentos que não se organizam, pelo menos em partido ou em associação, mas que mantêm a sua atividade, o que se vai vendo é o que eles chamam o ciclo de vida dos movimentos, não é? Há alturas em que o movimento está mais parado, depois o movimento renasce porque surge um tema específico e depois o movimento fica outra vez mais parado. Portanto, vamos vendo os diferentes ciclos de vida. Mas esse é um caminho muito interessante sobre a forma como os movimentos que eu analisei há um tempo e via como os movimentos teriam sido importantes pontos focais para organizações e para partidos e formas de ação mais organizadas. Isso é interessante. Basta ver, por exemplo, no caso do Bobi Wine, no Uganda, que ele é uma pessoa muito conhecida, um cantor,
um rapper muito conhecido, e ele, justamente, essa notoriedade começa a arrastar milhares e milhares de jovens num protesto contra o partido, e ele depois apercebe-se que tem condições para fazer um partido ele próprio, e depois ele já começa a criar um partido. Portanto, é interessante ver como há o protesto popular, os movimentos sociais podem ser absorvidos para partidos políticos. Em relação, no fundo, ao papel da Guerra Fria, efetivamente, na grande generalidade dos países, depois da independência, a maior parte dos países tinha um vínculo ideológico e material com o Bloco Comunista. Eu lembro-me de entrevistar alguns políticos em Cabo Verde e eles diziam, bem, nós fomos fazer formação lá mesmo na União Soviética, formação não apenas formação académica, formação militar, ou seja, foram fazer formação na União Soviética e havia uma contribuição material e ideológica para aquilo que eram, no fundo, os parâmetros de funcionamento dos Estados de partido único em África. Portanto, muitos deles adotaram, efetivamente, uma forma muito pragmática. Eu lembro-me de um estudo que dizia que a Frelimo disse que era um partido marxista-leninista, mas foi uma apropriação utilitária, eles não são nada marxistas-leninistas. Ou seja, isto depois é um pouco de tudo, mas que no fundo essa apropriação utilitária feita pela Frelimo, mas também por vários outros partidos políticos em África, tinha a ver com o facto desta ideologia, de certa maneira, incorporar uma série de preceitos que eram prementes na altura. Era a luta contra a dominação internacional, contra o capitalismo, a plena emancipação económica, cultural e política, e o marxismo tinha muitas linhas que se sobrepunham e se entrecruzavam com esta demanda mais vasta. Portanto, não foi só utilitária, do ponto de vista utilitário, foi porque era uma arma teórica bastante poderosa, que alguns utilizaram, outros disseram que não, que preferiam o socialismo africano, porque mesmo o marxismo era uma ideia que vinha de fora e que era preciso desenvolver um socialismo africano, como por exemplo Julius Nyerere, entre outros. Mas isto é só um ponto relacionado, no fundo, com esta influência internacional, que efetivamente foi muito importante do ponto de vista simbólico, ideológico e material, de apoio material. E que, claro, com o fim da Guerra Fria significa que um dos lados dessa narrativa tinha perdido, no fundo, a sua legitimidade e que a democracia tinha surgido como o vitorioso. Tanto que várias pessoas falavam do fim da história, o que vale é que não foi, mas falaram do fim da história porque a democracia tinha vencido como principal ideologia e que, no fundo, as principais oposições à democracia, representada pelo Bloco Comunista e não só, mas tinham perdido força. E então isto é um aspecto interessante na forma como a democracia também é favorecida por esta mudança na ordem internacional e onde também os países africanos são forçados a reconfigurar as suas relações externas. Relativamente aqui à importância no fundo, ao papel periférico que os países africanos ocupam no sistema económico mundial e ao facto de isso levar a grandes alianças entre as elites governantes e os oligarcas internacionais. Nós temos visto em vários países, no fundo, a forma como há somas de capitais que saem dos países para fora e que tudo isso acaba por ser possibilitado por estas redes, por estes conluios que envolvem a elite incumbente e a elite oligarca internacional. É claro que, no fundo, há vários fatores que inibem o desenvolvimento da democracia no continente africano e é preciso considerar que os países que têm recursos naturais são países que tiveram sempre maiores dificuldades para, não só pela maldição dos recursos e pela forma como isso pelos conflitos internos, mas precisamente pela forma como a ingerência internacional acabou por potenciar alguns desses conflitos. E isso faz com que, para muitos autores, também os países que têm recursos económicos, nesses países, por exemplo, os regimes autoritários conseguem muito mais facilmente sobreviver, porque não precisam, porque no plano internacional têm os apoios que precisam, têm muito pouca pressão para se democratizarem, porque efetivamente eles estão numa posição favorável e, portanto, existem poucas interferências, existem poucas pressões
externas à democratização, e no plano doméstico as receitas do petróleo ou de outro recurso natural permitem-lhes comprar apoio suficiente para um círculo ali muito restrito, mas isto faz com que eles tenham o apoio doméstico que precisam, não precisem cooptar a população toda, mas têm o apoio doméstico e do ponto de vista internacional também conseguem ter esse mesmo apoio. Para além disso, é preciso também ver dentro deste panorama que há exceções. Se nós olharmos para o caso do Botsuana, que também é uma potência em termos de recursos naturais, mas onde apesar de tudo é um regime democrático e onde apesar de tudo é um país mais ou menos estável. Portanto, o que eu vejo para o continente africano é que para cada argumento generalista vamos encontrar uma outra exceção, ou seja, para cada noção que nós possamos ter muitas vezes de uma tendência global, vamos encontrar, olha, há aqui uma exceção. Eu encontro mais diversidade e quanto mais observo e conheço de alguns países, não conheço de todos, mas quanto mais observo de alguns países, mais verifico como é difícil ter uma narrativa única sobre alguns fenómenos, que vamos encontrar aqui algumas exceções. E sim, em alguns países, de facto, a dimensão internacional teve muito peso, e estes que têm recursos naturais é natural, são países que no fundo, onde há um saque dos recursos naturais e onde há muitas pressões para mudança e, pelo contrário, onde há muitas vezes vontade que as lideranças que lá estão se mantenham, porque são essas que mantêm, digamos assim, os fluxos de troca e de económicos tal como estão. Existem outros muito menos suscetíveis a isso. Portanto, no fundo, explica sim uma parte das trajetórias de alguns países africanos desta dimensão externa. Depois, em relação aos perigos da democracia deliberativa, eu acho que no fundo, esses perigos fazem sentido, porque até mesmo em contexto europeu, se nós olharmos para os orçamentos participativos em Portugal, eu já vi muitas pessoas dizerem, bem, mas quem vai para esses orçamentos participativos e vai participar são pessoas que já são de si muito formadas, interessadas e que já têm os recursos. Quer dizer, não há uma verdadeira deliberação, porque na verdade são as pessoas com mais vantagens já de si que participam e que contaminam de certa maneira o debate. E portanto uma das críticas da democracia deliberativa. Não significa que se deva abandonar a democracia deliberativa, mas se calhar fazer algo que pode demorar mais tempo, ou seja, que é ambientar uma sociedade ao facto de que a democracia deliberativa faz parte. E eu acho que pensar nisso dá tanto trabalho e implica tanto esforço por parte das instituições políticas, das instituições educativas, tais como nós as conhecemos, para justamente mudar esses padrões e criar pressupostos de que essa participação é desejável e pode ser promovida, que de facto atualmente vamos só ser confrontados com o facto de ser desigual, de ser mais um mecanismo através do qual essas desigualdades que já existem de partida vão-se observar e, portanto, em vez de ser um meio através da qual nós escutamos os cidadãos, vamos a escutar aqueles que já de si são privilegiados e que não precisam da democracia deliberativa para justamente exprimir a sua opinião, porque na verdade eles autoselecionam-se porque já têm elevados níveis de capital social, cultural, que depois convertem nas várias arenas em que participam. Nesse sentido, eu percebo o comentário do Sérgio. De facto, as críticas à democracia deliberativa são genericamente essas, e isto num contexto onde, apesar de tudo, os níveis de acesso à informação, de debate, onde muitas vezes os partidos da oposição não têm sequer, enfim, condições para fazer campanha, onde não há acesso a uma imprensa livre, portanto, toda a noção de democracia deliberativa que assume, no fundo, esse acesso à informação, partilha de informação, diversidade de informação, que é algum dos requisitos da democracia deliberativa, os níveis de literacia, ou seja, estamos a falar de um conjunto de requisitos que para alguns países ainda não estão garantidos ao ponto de se poder falar nisso, mas acho interessante que alguns autores comecem a pensar nisso, porque é o pensamento que permite prever o futuro. Se começarmos a pensar hoje, começamos a fazer hoje qualquer coisa. Eu acho que isso vai se ligar com um comentário sobre a democracia. A verdade é que muitos autores, os primeiros estudos que eu fui consultando, falavam
do modelo de democracia quase de um ponto de vista teórico, mas o facto de começarem a fazê-lo de um ponto de vista teórico, para muitos seria, isto é insuficiente, mas o que é que nós vamos fazer? Que instituições é que vamos concretamente criar? Isso pode criar, assim, uma certa frustração, que não chega a estar contra ou pensar diferente, mas que é preciso implementar um modelo institucional diferente. E a verdade é que ver hoje vários estudos que já avançam no sentido de nós precisamos de instituições deste tipo, precisamos de instituições daquele tipo, precisamos de descentralizar, de trazer a política mais perto. Ou seja, essa imaginação eu acho que ela é fundamental, mesmo que ela, por enquanto, possa parecer, se calhar podemos pensar, mas isto pode não funcionar, mas isto se calhar não se aplica ainda ao contexto africano, mas a verdade é que se o futuro está a ser pensado hoje, é hoje que estas experiências de pensamento também têm que surgir e, portanto, estas novas ideias sobre africanizar a democracia que muitos autores têm tido, é uma ideia em torno da necessidade de nós começarmos a pensar quais é que são os modelos de democracia que se ajustam, no fundo, às sociedades africanas. Claro que isto é muito vago, não é? Porque nós não sabemos exatamente o que é, mas as respostas vão quase todas no mesmo sentido. Precisamos de instituições que partilhem o poder e que não centralizem o poder na figura do presidente, do primeiro-ministro, mas que descentralizem o poder para as esferas subnacionais. Isto implica que quem está no poder atualmente tem que perder poder. Não é? E é aqui que, obviamente, vamos assistir, no fundo, a uma relutância de algumas lideranças em querer perder poder, porque partilha de poder implica, para algumas pessoas, implica isso. Implica que instâncias, para além de uma ou de duas, terão também possibilidade de exercer poder e de ser canais através dos quais a política se exerce. Portanto, há um longo caminho, mas eu acho que estas, mesmo que algumas propostas ainda não estejam totalmente claras sobre o que seria esse modelo africano de democracia, é interessante perceber que todas tocam nesta necessidade da partilha de poder, da descentralização, um processo que tem sido muito difícil de implementar na maioria dos países africanos, justamente porque há relutância em descentralizar do nível nacional para o subnacional, e depois também, claro, pensar no que nas formas de canalizar, no fundo, todos os protestos populares e movimentos de ação coletiva das sociedades africanas. Há um livro que se chama Strong States and Weak Societies, ou ao contrário, ou Strong, Weak States and Strong Societies, é do Migdal, e ele fala de como as sociedades civis africanas, apesar de tudo, são fortes, contrariamente àquilo que se pensa em relação aos Estados, elas são mais fortes, e portanto é uma tese muito interessante sobre isso, e acho que o caminho, apesar das propostas ainda não estarem totalmente claras, o caminho parece ser por aí, pela fortificação das instituições mais a nível subnacional, pela partilha de poder, pela criação de fóruns, pela deliberação, enfim, é o que está em cima da mesa na maior parte das propostas que encontrei como caminho para africanizar a democracia, torná-la mais ajustada às realidades africanas. Caríssima professora Idalina, temos muito a agradecer a todos, foi um debate muito rico, agradecemos também a todos vocês que estiveram aqui este tempo, creio que todos nós saímos daqui com mais inputs a nível de quadro teórico, metodológico, empírico, bases de dados, onde podemos encontrar informação, indicadores e que nos permitam então também entrar um pouco, ainda que seja muito pouco, dentro deste grande contexto africano. Heterogéneo, complexo, mas que se torna, para nós, uma realidade sociocontemporânea com as suas especificidades políticas, económicas, culturais, étnicas, linguísticas, um espaço cada vez mais atrativo para quem quer estudar processos de transformação social, de construção de sociedades mais justas e igualitárias. É um desafio e ao mesmo tempo é um gosto muito grande estarmos aqui e tê-lo ouvido a partilhar connosco esta viagem pela construção da democracia num continente que nos é, a todos por diferentes razões, muito querido. Portanto, fica aqui um agradecimento à professora Idalina, a vocês todos, aos estudantes de doutoramento e mestrado que estão aqui,
ao Pedro Piano, ao professor Adel, sempre connosco também, e dizer que esta aula está a ser gravada, vai ser disponibilizada, vamos trabalhar no site para disponibilizá-la em acesso aberto. Se a professora Dalina permitir o seu contacto, porque ainda tínhamos mais uma outra questão sobre Moçambique, Angola, e aí nós iríamos propor que fosse enviado um e-mail diretamente à professora Dalina, mas assumiríamos aqui um compromisso de, estando por cá nessa altura, daqui a um ano voltarmos a fazer mais uma aula aberta, já com também mais algumas... Vai ser igual a esta, vou trazer tudo igual. Pode trazer, que será muito bem-vinda. Portanto, muito obrigada a todos e continuação de um dia feliz e um beijinho à professora Fernanda Marques, que creio que está em Cabo Verde ainda. Obrigada a todos. A todos, boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Fecho. Para a gravação primeiro. Ok.